Almas Crucificadas, pelo espírito Victor Hugo, psicografado por Zilda Gama. Livro 4, Os Impulsos do Destino. Continuação. Todos o escutavam com interesse incontido, embora com pensamentos diferentes, e cada um deles desejava dirigir-lhe uma pergunta. "Vinde ver a enferma", pediu Túlio. Os circunstantes, movidos por natural curiosidade, acompanharam o peregrino até ao aposento de Dioneia, a qual, semi-reclinada em amplo almofadão, tinha a palidez do jaspe, aureolada pela catadupa dos cabelos castanhos com reflexos áureos, que lhe engrinaldavam a fronte. Adormecido junto dela estava o pequeno Márcio. Ali chegados, ouviu-se um soluço, prolongado e triste, de Gelcira, que, genuflexa, convulsionada, parecia possuída de estranha e irresistível influência. "Que tens, Gelcira?" indagou o marido emocionado e aflito. "Deixai-a, Domine", aconselhou Joel. "A dor que fere este coração materno só terá alívio com o escoar do pranto." Ditas estas palavras, abeirou-se Joel de Gelcira e, colocando-lhe a mão direita sobre a fronte, começou a falar em voz baixa, como que o fazendo a um amigo invisível. "Alma imortal, partícula divina, que não vos lembrais do passado longínquo, dos crimes ideados e postos em execução, nem das amarguras levadas aos corações que também sofreram o suplício de trágica separação. Vós que também já pungistes um coração de mãe extremosa, que alucinada se arrojou de um rochedo às vagas do oceano em Procela, e ordenastes o extermínio de um filho, o único tesouro concedido a essa desvelada mãe, sofrei agora, com resignação cristã, os pesares que ora vos excruciam o coração amoroso. Não vos revolteis, não maldigais, não odieis a quem quer seja. Elevai o vosso pensamento ao Criador do Universo, entregando-lhe a vossa causa, e ele fará justiça, e todas as dores decrescerão, até se desvanecerem." Calou-se Joel. Gelcira ergueu-se, sentindo menos intenso o peso no coração, parecendo-lhe que uma destra sutilíssima de névoas balsâmicas havia pousado em sua fronte, amortecendo-lhe os pensamentos repletos de intraduzível ódio. Dirigiu-se Joel então ao leito de Dioneia, que parecia alheia à realidade, imersa em profunda letargia. Nesse momento, com violência que abalou a porta do aposento, onde irrompeu, sem que houvesse tempo para lhe sustar a entrada, Plutão, com o olhar aceso, qual se contivesse uma lâmpada interior, fitou o recém-chegado, contra quem fez um movimento de agressão, mas, dominando o ímpeto, aproximou-se do leito da enferma, fitando-a carinhosamente, e bem assim ao pequenino adormecido. "Minha filha", murmurou Túlio emocionado, "aqui se encontra um enviado de Cláudio Solano, que nos transmitiu por seu intermédio fraternal visita e deseja ser portador também de notícias nossas. Desejo que lhe dirijas a palavra." A jovem senhora fitou o mensageiro e, por momentos, a luz de seus olhares se cruzou. Dioneia, porém, não pronunciou palavra, enquanto que Joel, estendendo os braços, falou: "Diante de meus olhos estão dois seres, mãe e filho, unidos estreitamente na terra para desempenho de grandes encargos espirituais. Espíritos milenários, julgo reconhecê-los por meus condiscípulos. Receberam do grande mestre de Crotona, Pitágoras,
a tríplice educação, psíquica, intelectual e física, trio que amorfoseava as almas e os corpos, elevando os que a recebiam acima da vulgaridade terrena. O crime, cujas consequências todos deploram, teve origem em transcorridas eras, e o epílogo, na atual peregrinação planetária, ainda será plenamente elucidado. Jovem, exclamou Geucira, dirigindo-se a Joel, dizei-nos, se não desconheceis nenhum dos mistérios das vidas. Aquele que vos enviou a este solar foi quem tirou a vida do meu idolatrado filho? Senhora, suspendei o vosso julgamento até que seja patenteada a verdade em toda a sua plenitude. Se conheceis a realidade, por que não a quereis revelar de modo positivo? Assim procedo, Senhora, porque me faltam as provas materiais para apresentá-las aos tribunais humanos. Vosso filho, imolado por desconhecido homicida, agora espírito evoluído, em uma finda existência, dominado por fascinação avassaladora, traiu um dedicado amigo e foi conivente no massacre de indefeso ancião, e em que diversos indivíduos se apoderassem da esposa e dos haveres da vítima, e vós própria, perdoai-me a cruel repetição, fostes a mandante de todo o abominável crime, cujas amargas resultantes hoje todos sofrem e choram. Tinha-o sacrificado uma desvelada genitora que, enlouquecida de dor, se arrojou a um pélago proceloso. Por isso, ficastes responsável por 2 preciosas vidas. Vós, que aqui vos encontrais, fostes causadores dessa alucinante desventura, e apenas 2 dos que me ouvem estão inculpados desse delito. E eu que vos revelo o passado, eu também fui um dos cúmplices, incendiando um lar honesto, até então feliz, incêndio que destruiu a felicidade de alguns seres humanos, dignos e nobres, um dos quais já regressou à terra, e é aquele que vedes adormecido nos braços maternos. Eis a origem da quase aversão, Senhora, que tendes pelo pequeno neto, do qual ides separar-vos em breve tempo, e só o tornareis a ver no término da vossa existência terrena. Eis a origem das vossas dores, presentes e futuras. Enfrentai as batalhas da vida até que sejais triunfantes do mal e conversos para sempre ao bem. Finalmente percebi que não me acolhestes por amigo. É que nossas existências já foram intensamente vinculadas. Seja feita a vontade do Pai Celestial, tanto na terra quanto no céu, exclamou Márcio Tassiano. Joel, dirigindo-se ao pai de Dioneia, disse: o espírito de vossa filha precisava habituar-se à dor que lhe feriu fundo o coração. Se estivesse em vigília plena, não teria suportado o golpe tremendo. Durante esse tempo de aparente inércia, está ela em contato com alguns desvelados mentores siderais que lhe atenuam o sofrimento moral e físico. Ela está sob o influxo dessas entidades e não ignora os episódios ocorridos neste solar. E por que, sendo eu a mãe do assassinado, cuja dor é infinita, tudo tenho suportado em vigília incessante e consciente? Por que mais proteção celeste para Dioneia do que para mim, que tenho o coração de mãe? Interrogou Geucira. Por que, Senhora? Porque não tendes ainda a mesma evolução espiritual dessa nossa irmã, cujo tirocínio de alma intelectual e moral é bem mais longo do que o vosso. Tem o passado mais atormentado, quase milenário. Já possui faculdades espirituais que se manifestarão plenamente por intermédio da enferma e que lhe atingem os limites neste orbe.
Todos nós temos de cumprir a sentença que nos redime de todas as máculas e encaminha nossos espíritos à luz da redenção eterna. Esta jovem senhora, de todos os presentes, é o ser mais evoluído e, nela, a beleza física está de acordo com a psíquica. Delicadíssimos liames prendem-na à vida material, e o menor abalo poderá ser-lhe funesto, e não convém, em seu benefício espiritual, que se intercepte o elo vital antes de finalizar as derradeiras expiações, sempre dolorosíssimas e férteis em apuro da própria alma. Faltam-lhe as últimas e pungentes provas remissoras, a fim de que seu espírito parta para as benditas regiões do universo. Vós, Senhora, sois um cedro do Líbano, resistis às violências dos temporais. Ela é qual frágil violeta que se desprende do solo ao impulso até de tênue viração. Pode ser arrojada ao espaço, não mais voltando aos pântanos deste mundo de árduos sofrimentos. Possuís, enfim, mais elementos de resistência orgânica do que a vossa infortunada nora. Compreendestes bem o que vos revelei, Senhora? Um profundo suspiro agitou o seio de Dioneia. Reinava no recinto completo silêncio quando Márcio murmurou emocionado: não desejo que Dioneia e seus entes queridos saiam deste solar. Assim falando, ele fitava a esposa, receoso ainda de alguma explosão de hostilidade, mas notando-a em mutismo, prosseguiu: eu sentiria deserta esta habitação sem a presença destes amigos. Gelcira baixou a fronte. Plutão, agitando a cauda, fitou a enferma e começou a uivar. Joel Sarajevo retomou a palavra. É tarde, irmãos, para que seja detida a avalanche do destino. A tarefa dos que foram acolhidos neste castelo está finda. Chama-os, como atração potente e invencível, da qual ninguém poderá desvencilhar-se, a trama do karma dos que aqui se abrigaram, acossados pelas ríspidas procelas da existência planetária. Vós, irmãos, enfim dos avatares, fostes adversários irreconciliáveis, e foi preciso perpassar dos séculos para que se atenuassem as odiosidades recíprocas. Tomastes parte em sangrentas tragédias. Reparando erros do passado remoto, vós, e apontou para Gelcira e Márcio, resgatastes um débito sagrado, acolhendo os peregrinos que aqui se encontram, pois estes assim o fizeram convosco, quando éreis desprovidos de fortuna, e eles abastados e generosos. Se não tivesseis deixado de asilar outros desventurados viandantes, não seríeis atingidos por uma rude prova que se aproxima e será a mais árdua, porque destruirá 2 lares. Tende, pois, verdadeiro denodo moral para levar aos lábios a taça de amargores, esgotando-a até à derradeira gota de angústias que se aproximam. Jovem, interrompeu Márcio com voz trêmula por incontida emoção, como é que, sendo vós uma alma lúcida, aconselhais o afastamento destes seres familiares para outra paragem, não compreendendo que o mais intenso isolamento vai predominar neste solar e constituirá um dos maiores suplícios deste fim de minha atribulada existência? Senhor, não há mal sem lenitivo. Eles partirão para longínquas regiões, mas continuará a ligação psíquica que há entre todos os que aqui se encontram, forjada pelo destino, que é a vontade divina. Não queirais suster a pedra que se desprende do píncaro do Himalaia e já se aproxima do solo, nem deter o curso invencível do karma de cada um. Não ficareis a sós, sem ter com quem repartir auxílio e afeto. Não encontrareis órfãos acaso
dentre os descendentes dos campônios, que são vossos servidores? Sim, e muitos deles até grandemente necessitados. Há alguns que vivem precariamente dos sacrifícios de pobre avózinha. Pois não vacileis em os acolher neste belo solar, onde sobra a opulência, e de onde não sai o socorro aos nossos semelhantes. Tal opulência deslumbra os olhos e resseca o coração. Perdoai-me se assim me expresso. De onde partira aquele soluço que, súbito, vibrou no ambiente dolorosamente? Todos fitaram a enferma que, convulsivamente, presa de intensa crise, se desfazia em lágrimas. Irmã, murmurou Joel, abeirando-se do leito e alçando a mão direita sobre sua fronte. Não estais abandonada nesta luta redentora da vida. Tendes de sufocar os gritos do próprio coração para escutar os do alheio. Já vivestes em palácio real, onde inspirastes afeições e crimes execrandos. Já desfrutastes vidas principescas, eivadas de sedução e de crimes tenebrosos. Após, tivestes existências apagadas, em que curtistes penúrias e vexames deprimentes, não vos esquecendo, contudo, de vossos deveres morais e, muitas vezes, padecendo faltas de alimento e conforto, estendestes a mão à caridade pública para saciar a fome a pequeninos órfãos. Esses e outros atos meritórios muito influíram no atual avatar e, por isso, embora desprovida de opulência, jamais vos faltou o alimento predileto de Jesus, que o abençoou eternamente, o pão. Ainda tereis bruscas mudanças de situação e, finalmente, após o cumprimento de valiosa missão, material e espiritual, ficareis novamente com a posse de considerável fortuna, com a qual fareis a ventura de muitas famílias desditosas e humildes. Elevai, pois, o vosso espírito às regiões siderais, implorando bênçãos, luzes e proteção para vós e todos os vossos entes estremecidos, bem como para o que vos fizeram padecer, pois Jesus perdoou a todos os seus algozes, murmurando, abre aspas, perdoai-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem, fecha aspas. Tenho a transmitir-vos algumas palavras do que todos vós julgais morto, e neste momento se acha neste recinto. Podeis transmitir-me que as ouvirei com grande reconhecimento, tornou Geucira. Mãe querida, como deixastes de beijar o pequenino ser que, inocente, sorri nos braços maternos? Como pudestes duvidar da honestidade de uma criatura que, acima da própria vida, coloca a honra e o cumprimento de todos os deveres morais? Intensa é a vossa dor, bem a compreendo. Mas suspendei as injustas suspeitas que atingem criaturas honestas. Sabei perdoar, tal qual Jesus o fez a seus algozes, pois eu próprio escolhi a rude prova que nos feriu tão profundamente, porque era preciso ressarcir uma dívida de honra contraída outrora, quando ainda desconhecíamos as sacrossantas leis divinas. Perdoai, mãe querida, os que vos fazem padecer, a fim de que, em outra e futura peregrinação terrena, possais desfrutar tranquila existência abençoada por Deus. Desejo retornar à terra para seguir vossos passos e os dos outros entes queridos. Todos vós que aqui estáis, recebei um afetuoso abraço de quem muito vos quer ver felizes e que na eternidade por vindoura jamais se apartará de vossos corações amigos. Obrigada, meu filho, exclamou soluçando a castelã. Mas tirai-me desta dúvida atroz. Quem foi que te arrastou para o túmulo de onde me falaste, com o timbre de voz que reconheci?
Por instantes reinou silêncio no recinto. Após, ouviu-se um triste uivo de Plutão, que dir-se-ia, por intermédio de Joel, reconhecer a voz do extinto Senhor. De que abismos nos falastes há pouco? Interrogou Márcio, enquanto Geossira soluçava e Dioneia deixava fluir dos tristes olhos uma torrente de lágrimas ardentes. Do abismo das paixões enlouquecedoras, murmurou Joel, lançando um lúcido olhar pelos circunstantes. Mas, dominados pelas paixões nefastas e empolgantes, quem poderá agir com reflexão, meu jovem? E não é provável que Deus, sendo a perfeição absoluta, perdoe a quem cometer desvarios sob o impulso invencível dos sentimentos desnorteantes? Tornou Márcio. Domine, respondeu Joel com voz firme. A alucinação e os sentimentos impetuosos, de fato, tornariam quase irresponsáveis os delinquentes, se não resultassem consequências dos erros, dos desvios morais conscientes, das transgressões às leis supremas. O delito é constituído pelo agasalho no íntimo dos inimigos da própria alma, não repelidos por nocivos e danosos a nossos semelhantes. O predomínio do mal é, pois, anterior à alucinação e ao delito, porque estes são os resultados das paixões avassaladoras, porém não invencíveis. Exemplifiquemos. Um indivíduo possui dedicado companheiro de infância, quase irmão, que, um dia, alia o seu destino ao de bela e honesta jovem, que lhe inspira indômita paixão. Que deverá fazer esse transviado e falso amigo? Continuar a frequentar o lar onde é acolhido fraternalmente? Manifestar os seus sentimentos à consorte fiel, esforçando-se por arrastar à hipocrisia ou ao adultério aquela a quem deveria consagrar uma afeição pura e leal? Cravar em um coração desvelado o punhal da perfídia? Não. O monstro do desvario há de lhe inspirar os mais hediondos projetos, toldando-lhe a razão, cegando-lhe a consciência, que se torna em trevas. O homem, consciente de seus deveres morais e verdadeiramente honrado, não deve incubar em seu íntimo a víbora do ciúme e dos desejos impuros, pois quem não a repele a tempo de evitar o crime está pactuando com os adversários da própria alma. Deve, pois, concentrar todos os seus esforços no extermínio da víbora, que, sem alimento apropriado, se aniquila e morre. Como conseguirá, porém, esse desventurado irmão triunfar, se está dominado por sentimentos vorazes? Fugir ao local do delito premeditado, procurando por preces fervorosas e de proveitosas meditações, minorar o próprio sofrimento pela imolação dos sentimentos malsãos. Nesses momentos de suma responsabilidade para a criatura humana, esta é beneficiada pelos mensageiros celestes e consegue jugular em seu íntimo a hidra de Lerna das paixões, e que tem 7 cabeças que se produzem quando alguma é decepada. A incubação dos maus pendores e pensamentos criminosos torna o crime premeditado mais grave do que o impensado, o que surge inesperadamente. Eis porque, Domine, o louco, na maioria dos casos, não é completamente irresponsável, porque já houve um período de calma, de reflexão, de lucidez, durante o qual podia ser evitado o delito premeditado e fomentado no cérebro. Jovem, penetrando assim nos recônditos das almas, temo que sejais metamorfoseado em névoa e desapareça a nossos olhos o vosso corpo físico, falou Túlio com emoção. Sou um ser humano igual a todos vós, e apenas um espírito experimentado em séculos de lutas e de labores profícuos. Tudo quanto dissestes, observou Márcio,
tem um valor inestimável. Tirai-nos, porém, do suplício da dúvida. Dizei-nos, quem foi o verdugo de nosso querido Marcelo? Senhor, ainda descobrireis integralmente a verdade que, por enquanto, carece ficar oculta para não prejudicar o que está traçado pelos insondáveis desígnios do destino, sempre úteis à humanidade. A verdade vai ser patenteada e o delinquente justiçado. Termino, pois, meus irmãos e meus amigos, esta tarefa em vosso lar, e pela derradeira vez vos rogo, quando chegar o momento da separação, não guardeis uns dos outros ressentimentos malsãos, rancores e odiosas suspeitas. Todos nós somos beduínos que estamos atravessando o Saara da vida ao lado uns dos outros e devemos preparar os nossos espíritos incessantemente para a partida suprema, levando-nos alforjes de nossas almas as preciosidades adquiridas na treva, com esforço e sacrifícios penosos que darão mérito. Vós, senhores deste principesco solar, não fecheis as portas aos que vos pedirem asilo, se quiserdes evitar uma prova catastrófica em vosso porvir. Acolhei cristamente os que tiverem carência de paz ou de alimento. Sede bons e generosos, não busqueis a glória e as regalias mundanas, e sim os humildes e os desprotegidos. Nada nos pertence exceto as virtudes e a evolução de nossas almas. Tendes a vosso lado testemunhas invisíveis de todos os vossos atos, por mais recônditos que sejam, a fim de que se cumpram fielmente os desígnios divinos, as quais, sendo amiga dos sofredores, sempre vos hão de amparar nos momentos angustiosos. Não vos entregueis à dor, porque esta deprime e dissolve os elementos reagentes e benéficos, sem os quais os corpos caem em invencível desalento ou falta de energia para as lutas da existência. Depende do esforço próprio, secundado pela ajuda dos amigos invisíveis, o vosso triunfo na terra. Cada ser tem um destino a cumprir, em conjunto com os companheiros de jornada, para vencer todas as batalhas terrenas. As famílias são constituídas de falanges espirituais mais ou menos da mesma categoria, relacionadas umas com as outras, para que sejam efetivados os desígnios do destino. Agora, amigos, repito o meu derradeiro conselho fraterno. Repeli de vossas almas o crepe da tristeza, do desalento, da falta de esperança, pois os que se amam dignamente, espiritualmente, formam falanges que se integram nas regiões felizes do universo. A tristeza e o desalento são qual jaças que não deixam a alma fulgir igual ao diamante lapidado. Não deveis tampouco expor-vos às refregas sem necessidade, e sim esperar que elas venham ao nosso encontro com a coragem que caracteriza os verdadeiros discípulos de Jesus. Depois de alguns instantes de meditação em que todos os que se achavam naquele recinto ficaram mergulhados, Márcio murmurou, fitando o emissário de Eubéia. É lamentável que só agora, nesse remate de dolorosa existência, vos tivéssemos conhecido. Não lamenteis o destino, que é onde se manifesta a justiça divina. Deus já vos enviou um farol, que iluminará muitas consciências e almas torvas, este que nos ouve, sem poder ainda expressar os lúcidos pensamentos. Falou Joel, curvando-se para o pequenino Lúcio, que então, plenamente desperto, sorria para ele, como se o estivesse reconhecendo. Agora tenho de ir ao solar das sereias, por determinação do conde de Morato. Ainda nos encontraremos pela derradeira vez nesta masmorra de trevas, e mais tarde em regiões felizes,
onde se congregam os libertos dos erros. Já tivemos ligação em eras transcorridas, no fluir dos séculos, e havemos de nos aliar um dia, em plano melhor, em um dos remansos siderais, para jamais nos apartarmos. Que Jesus vos esclareça sempre, concedendo-vos os clarões da fé e da esperança imorredouras. Todos ouviram o mensageiro de Cláudio Solano em silêncio. Plutão, que se achava deitado e com os olhos fixos no invulgar peregrino, parecendo haver uma luminosidade intermitente nas suas pupilas, como se aprovasse as palavras com um movimento rítmico da cauda, ergueu-se, como que desejoso de lhe seguir os passos ou fazer uma indicação misteriosa. Joel acariciou-o. Silêncio completo reinou no aposento, e até Plutão, como se tudo houvesse percebido, aquietou-se de novo, deixando-se sobre o pavimento, com a cabeça apoiada nas patas dianteiras. Joel abraçou seus interlocutores, oculou suas frontes e já se ia retirar quando Márcio o deteve para que fizesse ligeiro repasto e quis dar-lhe generosa remuneração que foi recusada, terminantemente, assim se expressando o jovem Heleno. Se houve mérito no que fiz, beneficiai os que vos cercam e transformai o solar do cisne em solar de luz, em remanso de paz e de conforto aos que padecem. Depois, tendo aceitado o pão e algumas frutas, agradeceu a todos o fraterno acolhimento e disse emocionado: alguns dos amigos presentes não verei mais nesta atual peregrinação. Porém, antigos aliados que somos, pertencendo a uma só falange espiritual, mais tarde, havemos de nos reunir em regiões benditas, sem as preocupações atuais, libertados da dor, em condições ditosas. Antes que o visitante se ausentasse, Márcio Tassiano lhe disse: oferto-vos um cavalo, para que possais viajar menos penosamente, Joel. Muito vos agradeço a dádiva generosa, Domine, mas devo seguir qual humilde peregrino, sob os rigores das intempéries ou os do destino. Todos abraçaram o jovem inspirado e tiveram sincera emoção quando o viram desaparecer numa curva do caminho que bifurcava pouco distante do solar das sereias, tal a impressão que os dominava. Plutão, que também o seguira com inteligente olhar, começou a uivar dolorosamente. Que maravilhoso mancebo, murmurou Márcio, em cuja alma ressoavam as vibrações da voz insinuante do Heleno. Como pôde Cláudio Solano descobrir tão estranho mensageiro para assim nos maravilhar? Comentou Túlio Isócrates. Foi o acaso que aqui o trouxe, obtemperou Gelcira, como que já deslembrada do que escutara. Sob a aparência do acaso, Dômina, observou Túlio magoado, muitas vezes se manifesta a vontade do próprio Criador. Tenho a impressão, murmurou Márcio, levando a destra ao lado esquerdo do peito, de que há 3 meses houve um terremoto em meu coração com a morte de Marcelo, e de que, após o fragor da demolição, as ruínas foram hoje quase reconstituídas. Sinto que ainda tenho coragem para viver mais algum tempo, para ser doravante e útil a todos. Eu estava trilhando o caminho da ociosidade, do egoísmo, dos projetos de vingança, mas agora, depois do que ouvi do iluminado jovem que aqui esteve, compreendi que todas as grandes dores, em qualquer catástrofe moral, paira uma sentença divina. Há um crime a resgatar. Devemos, pois, estar conformados com as desventuras da vida, porque representam punições do passado milenário a cada ser humano. Acreditaste realmente, Márcio, que tenhamos mais de uma vida terrena? Interpelou Gelcira. Por que duvidar, ante a dor que nos golpeou o coração, de que tenhamos sido os responsáveis pelo homicídio de um opulento castelão consorciado com Dioneia, que foi nossa comparsa no abominável extermínio de preciosa vida, no intuito de se consorciar com o que era nosso filho,
tal qual foi de novo nesta atual existência, e de nos apoderarmos indevidamente de seus haveres, tendo sido os causadores da loucura de desventurada mãe? Ocasionamos, pois, ao mesmo tempo, 3 deploráveis crimes: traição a um amigo, posse indébita de uma fortuna a que não tínhamos direito, o infortúnio de uma desvelada mãe. Não foi reconstituída a felicidade que conquistamos para o nosso querido Marcelo, para, às súbitas, tudo ser destruído, como que por efeito de um cataclismo? Não parece logicamente justo estarmos resgatando com lágrimas e dores morais inomináveis os crimes perpetrados outrora e que até então estavam impunes? Não haverá nisso colaboração do emissário de Cláudio para, por esse modo, desvanecer as suspeitas que de certo supõem termos a tal respeito? Aceitemos a justiça. Queres acobertar com o silêncio e a indiferença o celerado que assassinou o nosso idolatrado filho, Márcio? Não, curvo-me perante a justiça e as leis celestiais, Gelsira. E perdoarás ao algoz de nosso filho, se o encontrares? Jesus dar-me-á, no momento oportuno, a inspiração necessária. Certamente também esse algoz há de remir dolorosamente, tal qual nós, os delitos cometidos em instantes de desvario. Assim, a humanidade jamais resgatará os seus crimes, pois os malfeitores ou delinquentes de uma existência serão sempre as vítimas em outra, e desse modo os crimes e as punições se multiplicam e serão inesgotáveis. É o que te parece, Gelsira? Por que uma criança que nunca praticou uma só falta nasce cega, deformada, com moléstias dolorosas e termina a breve existência entre torturas e misérias, sendo algumas ao nascer até arrojadas nas estradas desertas ou ao fundo de um abismo? Quem sabe se o verdugo de nosso filho não ficará em penúria, desprovido da luz divina nos olhos, por exemplo, inerte sobre um catre, prisioneiro de dores inomináveis, abandonado pelos amigos, torturado por moléstias dolorosas, padecendo na alma e no corpo? Que são as deformidades congênitas e as moléstias prolongadas, senão divinas punições, sentenças irrevogáveis e justas? Todos nós somos delinquentes e estamos remindo crimes tenebrosos. Gelsira, de fronte abatida, não respondeu ao marido. Naquele momento, um vagido do pequenino Lúcio lhe chamou a atenção. Vamos, Gelsira, disse Márcio, informar-nos do estado de nossa filha, pois assim considero Dioneia, porque pesa-me dizê-lo, ultimamente tens faltado com os deveres cristãos para com a esposa e o descendente de nosso inesquecível filho. Acreditaste em tudo quanto Joel falou, Márcio? Basta ser um emissário do infame Cláudio Solano, suspeito pela atitude nos últimos dias em que o vimos. Aguardemos o porvir que elucida todos os enigmas da existência humana. Ambos ficaram em silêncio e, após alguns segundos de reflexão torturante, entraram no aposento ocupado por Dioneia. Esta estava reclinada em uma almofada carmesim que fazia sobressair o jaspe da face escultural. Apertava ela ao seio com indizível ternura o lindo filhinho, fitando-o enlevada e com doçura, qual se o fizesse pela primeira vez. Túlio, meditativo a seu lado, olhos fechados, parecia absorvido em fervorosa prece, agradecendo a Jesus a ressurreição da idolatrada filha. Meu amigo, disse Márcio, dirigindo-se ao ancião, muito folgo com as melhoras da prezada Dioneia. Nós vos agradecemos o amistoso interesse, Domine, pois também estávamos ansiosos pelo restabelecimento de Dioneia para cumprir o nosso triste destino.